Olá, boa tarde a todos. Boa tarde aos servidores, boa tarde à Coordenadoria de Atenção Básica e a todos que estão acompanhando nas plataformas digitais. Sou Israel de Alencar Stoff Júnior, estou gerente há 2 anos, graduado em Administração e pós-graduando em Administração Pública. Estarei apresentando a USF Maria Ivone Nascimento Aracaque, Vila Fernanda, mais conhecido como a USF Vila Fernanda. Deixa eu ver aqui que está embaçado. Apresento a equipe de servidores da unidade, onde estão representados 80% dos servidores, alguns estão de férias e outros estão de atestado. Seguimos com a ficha técnica da unidade, com o início das suas atividades clínicas em 31 de agosto de 2014, com o período de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, com o início do horário estendido em junho de 2020, com a certificação de saúde na hora. Apresenta o mapa da área de abrangência, composta por 5 parcelamentos: Vila Fernanda, Celina Jalade, Caiobá 2, Riviera Parque, João Amorim, delimitado pelas ruas Rubens Correia, Rua Poente, Francisco Antônio de Souza, Janaína Chacha de Melo e Capitão Mário Pio. Analisando a pirâmide populacional do IBGE e dos cadastros realizados pela unidade, a população predominante é de jovens. Com 200% de pessoas cadastradas da área de abrangência, em cima dos dados populacional do IBGE, que atualmente são de 3.493 pessoas, a USF Vila Fernanda tem até o mês de junho de 2020, 6.821 pessoas cadastradas pela unidade, com 1% da população com plano de saúde. Vale destacar que a equipe 185 tem o maior quantitativo populacional de 2.504 pessoas por raça e cor até o mês de junho de 2020. Diante do levantamento do carteirômetro, não tivemos inserção de DIU, suturas e drenagem de abscesso, apenas com 6 lavagens de ouvido e uma remoção de unha no primeiro semestre de 2020. Considerando as demandas do CISREG, trabalhamos com os administrativos, os PROINC e os ACS no controle semanal na estratégia das solicitações negadas, pendentes, devolvidas e confirmadas. Vale destacar uma melhora significativa na quantidade das solicitações negadas. Atualmente temos 12 solicitantes, um coordenador e um regulador. Destaco também uma particularidade com relação ao médico regulador. Existe uma grande rotatividade dos profissionais médicos na unidade, que atualmente vem prejudicando o fluxo da regulação da unidade. Dando continuidade no CISREG, o tempo médio de consultas agendadas está sendo de 90 dias para consulta em oftalmo adulto, 30 dias para consulta em ginecologia de planejamento familiar, 30 dias em consulta em ginecologia gestante de alto risco, 30 dias em consulta em ginecologia cirúrgica e 60 dias do grupo de assistência com fisioterapeuta. E os 5 exames mais solicitados têm um tempo médio de 30 dias para ultrassonografia obstétrica, 30 dias para ultrassonografia transvaginal, 60 dias para o grupo de diagnóstico por imagem radiografia simples, 90 dias para eletrocardiograma adulto e 15 dias para mamografia bilateral para rastreio. Seguimos com as ações intersetoriais. Até o momento, em nossa região, não tem equipamento social, ou seja, todas as ações intersetorial foi realizado na unidade e por conta do ano atípico de 2020, não tivemos ações. E trago a vocês algumas imagens das ações realizadas no ano de 2019, onde tivemos parceria com a Energisa, Procon, CRAS Vila Gaúcha, Funesp e a Onça Pintada. No primeiro semestre não tivemos ações intersetoriais devido ao ano atípico que estamos passando.
No primeiro semestre de 2020, recebemos 2 acadêmicos de medicina. Embora com a grande rotatividade de profissionais médicos, os acadêmicos acabam acompanhando o remanejamento do médico preceptor. Destaco apenas que tivemos 8 EP, Educação Permanente, e 4 sessões clínica ou grupo de estudo. Não tivemos atividade física no primeiro semestre de 2020, por não ter educador físico desde o ano de 2019. Nossas práticas integrativas em parceria com o NASF foram os procedimentos de auriculoterapia com 60 atendimentos. Atendimentos domiciliar. Comparado ao ano de 2019, tivemos 46% de visitas realizadas pelo enfermeiro, 23% comparado ao ano de 2019 pelo profissional de nível médio, 38% comparado ao ano de 2019 pelo profissional de serviço social, 29% pelo profissional médico e 16% comparado ao ano de 2019 pelo profissional odontólogo. Programa Saúde na Escola. Temos somente um equipamento escolar, um EMEI. Foram programadas ações para o ano de 2020, porém, com esse ano atípico, não conseguimos executar nenhuma ação programada. E trago a vocês algumas das ações que foi realizada no ano de 2019. Tivemos a promoção da alimentação saudável, ação de combate ao mosquito da dengue, promoção da saúde auditiva e avaliação da saúde bucal. Agradeço a todos a oportunidade e passo para a assistente social Bruna Bacardi. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Barbosa Bacardi. Eu sou formada em Serviço Social e Artes Visuais. Estou cursando a pós-graduação em Serviço Social e Políticas Públicas e estou há 2 anos e meio na Unidade de Saúde Vila Fernanda e na Prefeitura. Eu vou iniciar falando sobre o Programa de Controle de Tabagismo. Na Unidade da Vila Fernanda, no ano de 2019, nós possuíamos 171 tabagistas cadastrados. Desses, 9 foram captados para a participação do grupo que foi apoiado pela psicóloga do NASF. No ano de 2020, esse número de cadastro é 251. Em relação ao balanço da ouvidoria, a nossa unidade tem 100% dessas ouvidorias respondidas. Somente faltam ser finalizadas pelo setor da ouvidoria, alguns desses quantitativos. E vale ressaltar também que no ano de 2019 tivemos 6% de elogios e no ano de 2020 esse número agora está em 13%. No ano de 2020 nós realizamos as reuniões do Conselho Local. Em janeiro teve um intervalo. No mês de abril e maio as reuniões foram suspensas devido ao momento, mas do restante dos meses elas estão sendo realizadas. Em relação às reuniões de lideranças comunitárias, eu quero frisar que o Conselho Local da unidade ele é bem participativo, e nele nós temos a participação dessas lideranças comunitárias, como o presidente do bairro Vila Fernanda, a representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a representante da Associação de Amigos Indígenas do bairro Caiobá 2, desculpa. Nós contamos com a equipe do NASF Batistão C, que é composta pela médica pediatra, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga e fisioterapeuta. Esses profissionais, eles atuam na unidade de segunda a quinta-feira. Em relação ao Bolsa Família, a nossa unidade possui 623 famílias cadastradas, e dessas famílias nós temos o acompanhamento de 100%, das famílias de beneficiários de 0 a 6 anos e das gestantes. E eu passo agora a fala para a enfermeira Débora e agradeço pela atenção. Boa tarde, meu nome é Débora Machado, sou enfermeira, 5 meses da Unidade Básica do Vila Fernanda.
Em relação aos óbitos maternos, fetais e infantis, em 2020 tivemos 2 casos de óbitos maternos, 3 de óbitos fetais e 4 de óbitos infantis. Os demais dados nós não temos por não ter um retorno do Comitê de Mortalidade. E devido a esse não tivemos a discussão do caso. O retorno que nós tivemos foi em outubro, então nós estamos começando esse processo. Doenças transmissíveis, HIV, sífilis e hepatites virais. Tivemos em 2018 6 testes 2 de HIV em relação ao teste 1 positivo. Em 2019, 3 testes. Em 2020, 1 teste. E de hepatite C, tivemos 3 testes positivos em 2018. Sífilis gestacional, tivemos 11 casos em 2018, 11 casos notificados em 2019 e 9 casos em 2020. Todos esses foram tratados adequadamente. Sífilis congênita, tivemos 1 caso em 2018, 2 casos em 2019 e nenhum em 2020 no primeiro semestre. Tuberculose, a gente pegou esses dados do setor da farmácia, com 3 casos de cura em 2019, e o caso de cura de 2020 foi do segundo semestre. Não tivemos o registro dos casos de óbito de tuberculose. Hanseníase, tivemos 4 casos em 2019, com 25% de cura e 75% dos exames de intradomiciliares realizados. Essa é a equipe 14 da enfermeira Layala. Ela abrange os bairros do Caiobá 2, Riviera Parque e João Amorim, delimitada pelas ruas Cachoeira do Campo, Capitão Mário Pio, Rubens Correia e Leão Zardo. Na equipe possui médico, enfermeiro, técnica, 7 agentes de saúde e 2 ACEs, e realizada uma reunião de equipe mensal. São 2.316 pessoas cadastradas, em sua maioria parda, com 61%. 15 crianças de 0 a 1 ano, 24 crianças de 1 a 2 e 25 gestantes, sendo todos acompanhados 100%. São 92% de pessoas com menos de 60 anos, sendo 6 acamados e 6 restritos ao domicílio. 8% com 60 anos ou mais, sendo 5 acamados. As doenças crônicas não transmissíveis da equipe 14 possuem 437 hipertensos, 255 cadastrados e 100% acompanhados. 132 diabéticos, 76 cadastrados e 100% acompanhados. Os dados da hemoglobina glicada nós não temos disponíveis e, apesar de não ter dados registrados da avaliação dos pés, o procedimento é realizado lá na unidade. Pré-natal, tivemos 25% das gestantes com 6 consultas ou mais, 44% iniciaram até a 12ª semana, 3 fazem acompanhamento de alto risco e 67% acompanham juntamente a unidade básica. Essa é a equipe da qual eu faço parte, a equipe 167. Ela abrange a Vila Fernanda e parte do Caiobá 2, delimitada pelas ruas Cachoeira do Campo, Leão Zardo, Poente e Gerson Foiser. A equipe está completa, com um médico, enfermeira, 2 técnicas e 6 agentes de saúde e uma CE. Possui 2.001 pessoas cadastradas, em sua maioria parda.
39 crianças de 0 a 1 ano, 54 de 1 a 2 e 18 gestantes, sendo 100% acompanhadas. 92% de pessoas com menos de 60 anos, sendo 6 acamados e 1 restrito ao domicílio, e 6% com 60 anos ou mais, sendo 5 restritos ao domicílio. Doenças crônicas não transmissíveis da equipe 167 são 278 hipertensos, 186 cadastrados e 100% acompanhados, 84 diabéticos, 68 cadastrados e 100% acompanhados. Então, temos também os dados da hemoglobina glicada e o teste do pé diabético é realizado, porém não foi registrado. E o pré-natal da equipe 167, nós temos 18% de gestantes com 6 consultas ou mais, 25% iniciaram até a 12ª semana, 4 fazem acompanhamento de alto risco e 3% acompanham juntamente a unidade. Agradeço a palavra e passo para o enfermeiro Lucas. Boa tarde a todos os colegas. Meu nome é Lucas Mendes dos Santos, sou graduado em enfermagem pelo CDB, fiz residência em terapia intensiva no HU, trabalhei um tempo na urgência e emergência em outro município, no interior, e atualmente, há 6 meses, estou na Prefeitura de Campo Grande, na atenção básica. Um enorme desafio para mim, baita de um desafio. Passei 3 meses no Buriti e 3 meses no Vila Fernanda. Essa é a minha equipe, uma equipe quase completa, está faltando a dentista e a SB que estavam de férias no momento, e a AX que ela faz 20 horas, horário especial, não estava no momento na unidade. A minha área é o Celina Jalade, o bairro Celina Jalade, que também é conhecido como Vila Natália. Não é bem um quadrilátero, ela é formada pela Rua Cachoeira do Campo, a Rua Francisco Antônio de Souza e a Janaína Chaste de Mello, que faz toda essa curvatura. A minha equipe é composta por uma médica, a Sofia, uma dentista, eu como enfermeiro, 2 técnicas de enfermagem, tenho 9 microáreas, no entanto, tem uma área descoberta. A gente está pensando uma maneira aí de fazer uma redivisão, assim que tiver 100% dos cadastros nas áreas atuais, para que todo mundo fique com um número justo de moradores. Também tem um ACE. Esses dados eles foram extraídos no dia 5 de novembro, referente à data de 31 de agosto. 2.504 pessoas. Atualmente, esse número está por volta de 3.150. A grande maioria da população parda, 72,5%, preta, 6%, branca, um pouco menos de 20%. Crianças 0 a 1 ano, 26 cadastros, de 1 a 2 anos, 29, e gestantes, 34. Atualmente, esse número está em 50. O número de pessoas acamadas menores de 60 anos, temos 6, e maiores de 60, 1. Os dados são semelhantes aos restritos ao domicílio. 6 com menos de 60 anos e 1 com mais de 60 anos ou mais. Em relação à estimativa do Vigitel, hipertensão é para ter 423 pessoas, temos 45% cadastrados desse número, 100% acompanhado. Diabetes, de acordo com a estimativa, 128. Deste número, a gente tem 40% cadastrado e 100% acompanhado. E no demais, não temos dados. Em relação às gestantes, não consegui extrair os dados sobre o número de gestantes com pré-natal encerrado no primeiro semestre e também destes quais tinham menos de 20 anos. Proporção de gestantes, numa relação que eu retirei no dia 5 de novembro, 46% tinham feito 6 consultas ou mais, com registro de PA e testes rápidos. E dessas, 55% foram
iniciar o pré-natal antes de 12 semanas. Indicadores de produção. Em relação à saúde da mulher, consultas de enfermagem gestantes de risco habitual, em 2019 tivemos 537, no primeiro semestre de 2020 alcançamos 60% deste número em relação ao ano passado. Consultas médicas a gestantes de risco habitual, alcançamos 61% no primeiro semestre deste ano em relação ao que foi feito em todo o ano passado. Consulta odontológica gestantes, 30% neste ano, no primeiro semestre deste ano, em relação ao total feito ano passado. Consulta de puerpério, fizemos neste primeiro semestre mais do que em todo o ano passado. Visita domiciliar para puérpera na primeira semana pós-parto, fizemos 14% no primeiro semestre deste ano em relação ao que foi feito em 2019. Atendimento ao idoso, fizemos no primeiro semestre quase 50% do que foi feito em todo o ano passado, faltou aí um pouquinho, para metade. Hipertensão e diabetes. Consulta de enfermagem e hipertensão, do total feito em 2019, fizemos 61% no primeiro semestre deste ano. Consulta de enfermagem e diabetes, fizemos 124% no primeiro semestre deste ano, em relação ao que foi feito no passado. Consulta médica e hipertensão, praticamente fizemos quase o mesmo número no primeiro semestre deste ano que foi feito em 2019. Consulta médica em diabetes, fizemos mais que o dobro, 254% no primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado. Avaliação do pé de risco em pacientes portadores de diabetes, ano passado, 2019, fizemos 61, este ano apenas 2. Aí a questão do registro, né, que há uma falha, mas vamos corrigi-lo. Saúde da criança. Consulta de enfermagem, puericultura, as crianças menores de 2 anos. Em 2019 fizemos 315 e este ano, só no primeiro semestre, 309, 98%. Consulta médica, as crianças menores de 2 anos, 72% no primeiro semestre deste ano em relação ao passado. Consulta médica nas crianças com menos de 5 anos, 55% foi realizado no primeiro semestre de 2019 em relação ao primeiro semestre de 2020 em relação a 2019. Consulta do RN, com a realização do teste pezinho, não conseguimos extrair dados em 2019. Em 2020 foram feitos 95 só no primeiro semestre. Consulta farmacêutica, infelizmente não temos farmacêutico clínico na nossa unidade, faz uma falta. Teve farmacêutico clínico do NASF até fevereiro ou março desse ano, infelizmente não conseguimos extrair dados. Ele pediu exoneração, não faz mais parte da equipe. Saúde na hora. Bom, conforme falado no começo da apresentação, Vila Natália tem 2.504 pessoas, Vila Fernanda 2.001 e região Caiobá 2 e Vieira Parque de Amorim 2.316. Isso 31 de agosto. Os números de atendimentos médicos de janeiro a junho. Eu vou falar apenas a média de atendimento pelo número de pessoas cadastradas. Em janeiro teve 9% de média. Fevereiro, um número maior, 16%. Março, a gente continuou crescendo, 21%. Aí veio abril, 12%. Depois maio, 16%. E junho, 19%. Número de atendimentos dos cirurgiões dentistas. Em janeiro, 4% a média de atendimento em relação ao total cadastrado. Fevereiro, 3%. Março, 4%. Abril, uma queda também, 0,5%. Maio e junho, 1% em cada mês. De nós, enfermeiros, houve uma média de atendimento de 2% em janeiro, em relação à população cadastrada, 5% em fevereiro, 8% em março, uma queda também em abril, 3%, e maio e junho já 6% nos meses respectivos. Não houve dados sobre encaminhamentos no horário estendido, no horário após as 5 horas na unidade. A
a gente não teve dificuldade de extrair esses dados também. Os testes rápidos realizados para infecções transmissíveis no primeiro semestre, no mês de janeiro foram realizados 52 testes para HIV, 13 em fevereiro, março 15, abril 20, maio 31, junho 25. Os testes 2 chegou a ser realizado 2 vezes em fevereiro, 1 em março e 1 em junho, 4 vezes no total. Sífilis, 53 em janeiro, 29 em fevereiro, 17 em março, 14 em abril, foi caindo, né, depois subiu um pouquinho, maio 32 e 25 em junho. Hepatite B, 40 em janeiro, 28 em fevereiro, caiu um pouquinho em março, 15, abril começou a subir de novo, 20, maio 30 e junho 15. Hepatite C, 42 sim em janeiro, teve aquela queda lá em março, depois subiu um pouquinho, mas não ao número inicial que estava sendo feito em janeiro e fevereiro. Número de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal na PS. Fevereiro foram 4 consultas, março 64, abril 89, maio 138 e junho 146. Previne Brasil, passo a palavra para minha colega odontóloga, Fabrícia. Olá, boa tarde aos aqui presentes, os que nos acompanham pela plataforma digital e aos nossos colegas lá do Vila Fernanda também que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sou Fabrícia Foleto, odontóloga, estou na prefeitura desde 2012, inicialmente com vínculo de 20 horas lotado na Policlínica Santa Emília e atualmente, desde abril, assumindo o vínculo de 40 horas de PSF. A minha formação, eu sou especialista em ortodontia, implantodontia, em saúde da família, em gestão em saúde e também atualmente mestranda em saúde da família pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu vou estar falando sobre os indicadores Previne Brasil de 2020. Em relação às proporções das gestantes que tiveram 6 consultas antes da 20ª semana de gestação, na equipe 14, no primeiro, aqui nós estaremos avaliando quadrimestralmente, tá? Então, no primeiro e segundo quadrimestre, foram números zerados, na equipe 167, no primeiro quadrimestre, também zerado, e no segundo, 39%. E na equipe 185, no primeiro quadrimestre, também zerado, e no segundo quadrimestre, 32%. Na proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, na equipe 14, no primeiro e segundo quadrimestre, tivemos um quantitativo de 11%, na equipe 167, igualmente também nos 2 quadrimestres, 72%, e na 185, no primeiro quadrimestre, 6%, e no segundo quadrimestre, 42%. Em relação à proporção de gestante com atendimento odontológico realizado, aqui nós temos uma parceria bem próxima com as enfermeiras, que elas na primeira consulta do pré-natal, elas já direcionam as gestantes até a odontologia. No momento, como nós só estamos fazendo tratamento emergencial, aliás, não eletivo, então nós fazemos a ela orientação de saúde bucal, algumas orientações básicas também para quando tiver o recém-nascido, já convidamos para que ela retorne também quando tiverem o bebê, e também em relação à dieta. Então, quanto aos números, no primeiro quadrimestre, na equipe 14, tivemos 17%, no segundo, 28%, a equipe 167, no primeiro quadrimestre, 44%, no segundo, 50%, e na equipe 185, 28%, e no segundo quadrimestre, 16%. Com relação à cobertura de exame citopatológico, na equipe 14, primeiro quadrimestre, 4%, seguido pelo segundo quadrimestre, 5%, 167, 12%, seguido de 11%, na equipe 185, primeiro quadrimestre e o segundo, 9%. A cobertura vacinal de poliomielite inativada de pentavalente
tivemos no primeiro quadrimestre 50%, no segundo 69%, na equipe 14%, na equipe 167%, 50% e 59%, respectivamente, nos quadrimestres, e na equipe 185%, no primeiro quadrimestre 50%, no segundo 59%. Em relação ao percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre, no primeiro quadrimestre não tivemos dados, está zerado. Na equipe 167, no primeiro quadrimestre, 0, também registro de 0. No segundo quadrimestre, 4. No 185, a equipe, no primeiro quadrimestre, não tivemos, e no segundo, 4. E, finalizando, o percentual de diabético com solicitação de hemoglobina glicada, na equipe 14, igualmente 1% nos 2 quadrimestres, na equipe 167, no primeiro quadrimestre zerado, no segundo 1, e na equipe 185, no primeiro quadrimestre zerado, e no segundo quadrimestre 3. Agora eu vou estar falando mais da minha área mesmo, da saúde bucal. Aqui está parcialmente a nossa equipe, a doutora Lucimara, com a parceira dela, auxiliar Bruna, eu com a minha parceira e amiga Graciela, e está faltando aqui as nossas colegas, a doutora Luara e a Uziane, a CB Luziane, que elas estavam de férias. Aqui os nomes das nossas equipes, lembrando que hoje nós temos 3 equipes equiparadas a equipes da saúde e da família. Em relação ao desenvolvimento de estratégias, de ações na saúde bucal, nos ambientes escolares, no ano de 2019, nós tivemos uma ação coletiva na escola com distribuição de escovas. Infelizmente, agora para 2020, por conta de mudanças de protocolos sociais, de saúde, não tivemos tempo hábil de fazer nenhuma ação coletiva de escovação. Em relação ao desenvolvimento diagnóstico precoce e que faz a busca ativa de lesões de boca, no ano de 2019 fizemos 2 ações, e no primeiro semestre fizemos uma, lembrando, então, que essa busca ativa ela acaba sendo mais individualizada nas consultas em que os pacientes nos procuram. Tá? Então, todos são, quando são detectados, são encaminhados para o serviço de estomatologia, que em nenhum momento ele deixou de fazer o atendimento nesse período de março até agora, né? E em relação ao desenvolvimento de ação do acompanhamento de gestantes, nós tivemos, como eu falei anteriormente, nós temos uma parceria grande com as enfermeiras, nós tivemos em 2019 113, e no primeiro semestre já tivemos 94 consultas de gestantes. Então, quando elas chegam até nós, então nós fazemos, como dita, a parte mais de orientação e atendemos também na parte de emergências no que elas necessitam. Número de extrações dentárias em relação ao total de procedimentos, tanto preventivos como curativos, efetuados na unidade, em 2019 tivemos uma proporção de 4%, e no primeiro semestre 5%. Número de escovações supervisionadas coletivas realizadas na unidade, tivemos uma, como dito anteriormente, nas escolas, e nesse primeiro semestre não tivemos nenhuma, e agora em 2020. A cobertura de atendimento odontológico, em relação à equipe saúde bucal para a estratégia de saúde da família, hoje nós somos equiparadas, então nós temos 100% da cobertura da população cadastrada, da população do nosso território. A razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programadas, em 2019 tivemos 57%, e aqui o dado de 105% às vezes fica meio curioso, porque na verdade a maioria das nossas consultas hoje, elas são colocadas no sistema PEC como emergenciais. Então aqui no tratamento de primeira consulta e tratamento concluído, são mais aqueles pacientes que nos procuram, que não precisam, na verdade, de tratamentos, é mais uma orientação, eles estão com uma saúde, com a adequação bucal, com a saúde, eles gozam de uma saúde bucal. Então, nós colocamos como tratamento iniciado e tratamento concluído. E os outros, eles são, de fato, tratamentos emergenciais. E desde março, os tratamentos eletivos, eles deixaram de serem realizados.
E a cobertura da primeira consulta odontológica programática pelo número de consulta e a população, que é feito esse cálculo, né, feito pelo número de consulta, pela população da área distrita cadastrada, em 2019 tivemos 3% e no semestre de 2020, 2%. Vale lembrar que as pessoas, acho que mais entre março e maio, elas ficaram intimidadas, nós tivemos uma procura muito pequena da odontologia. Todos que nos procuraram foram atendidos dentro da sua necessidade de emergência e urgência, mas tivemos uma procura muito tímida. Em relação ao CISREG, é importante sempre estar reforçando que até março, as especialidades da odontologia que entravam no CISREG era estomatologia, pacientes com necessidades especiais e prótese. As outras especialidades, que já dito pela Catiúcia, que era feita pela referência e contra-referência, que era para ter sido implantada em abril, elas foram adiadas para agosto. Então, agosto, hoje, os serviços já estão normalizados, que são pelo CISREG, que são os encaminhamentos continua, né, de prótese, estômago e pacientes especiais, eles permanecem, e agora foram incluídos a radiologia, a periodontia, a endodontia e a cirurgia ambulatorial. Então, o que nós tivemos de registros, em janeiro foi uma solicitação, fevereiro e março 3, e abril e maio 2, e junho 1. E dentro nossas pesquisas que nós fizemos pelo CISREG, todas encontram-se em pendência. Na nossa unidade temos 3 solicitantes, que são as 3 odontólogas, o coordenador, que é nosso gerente, e o regulador, por enquanto, ainda não tem dentro da nossa unidade. Os serviços mais procurados foram o serviço de prótese, com 5 encaminhamentos, demorando uma média de 720 dias. A estomatologia não tivemos nenhuma, e pacientes especiais 7, com uma média de 15 dias para consulta. E os exames mais solicitados não tivemos dados cadastrados. E essa é toda a nossa equipe. Eu quero aproveitar que eu tenho a palavra e fazer alguns agradecimentos. Nós estamos falando em números, só que os números, eles são produzidos e coletados por pessoas, por nossos servidores, que nós precisamos estar motivados, comprometidos. E eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso gerente. A gente fala, né, eu sou mestranda em saúde da família, a gente fala muito, quando se fala em unidade básica, a gente fala muito em acolhimento do servidor, aliás, acolhimento do usuário. E na nossa unidade, o Israel, ele administra, ele gerencia com muita responsabilidade e competência, e todos os servidores, nós somos acolhidos por ele. E dizer também sobre a nossa equipe, que desde das meninas, das nossas colegas, que são responsáveis pela limpeza da unidade, que são terceirizadas, mantendo o ambiente limpo, agradável, tanto para nós servidores como para os usuários, e toda a nossa equipe, desde do administrativo, assistente social, os enfermeiros, os técnicos, os médicos, as auxiliares da saúde bucal, nós dentistas, nós somos comprometidos no acolhimento, na promoção da saúde, na manutenção dessa saúde, na prevenção de doenças e agravos, né? Então, é uma unidade que tem um público muito vulnerável. Nós temos uma procura muito grande dos nossos serviços e, como dito, nós temos uma equipe, de fato, comprometida e sabendo da nossa importância enquanto a saúde da família, como a importância da porta de entrada do SUS, de um sistema tão complexo de saúde, né, que nós somos a porta de entrada. Tá? E obrigada.